Fala galera que assiste aqui o canal, seja muito bem-vindo e no vídeo de hoje eu quero contar para vocês a estratégia que a gente usa aqui dentro, lá no nosso podcast também com nossos clientes, para a gente ter um crescimento orgânico ó, exponencial, tá bom? Então acompanha, curte, se inscreve aqui no canal para você estar sempre recebendo os melhores conteúdos aqui do canal. Bom pessoal, basicamente a nossa estratégia ela é pautada em conteúdo de qualidade, mas com muito volume, tá bom? Que eu vejo a maioria das pessoas fazendo. Aqui até tem um conteúdo legal, mas peca no volume. E aí acaba que fica um conteúdo muito denso e às vezes muito enfadonho. E como não tem volume, a conta não distribui aquele conteúdo da melhor maneira possível. Então, lá no começo, lá no Atos, quando a gente decidiu focar no Instagram, porque antes o nosso foco era só no YouTube, a gente estava com a conta com mais ou menos ali 6 mil, 7 mil seguidores ali, salvo engano. E hoje, final de dezembro, aí, a gente começou a fazer esse conteúdo provavelmente em março, essa estratégia em março. Final de dezembro a gente está com 22 mil seguidores lá no Instagram. E também, obviamente, aumentou no YouTube também o número de seguidores também, de inscritos, né, no caso. E basicamente, como é que a gente fez isso? E lembrando que a gente não fez só no Atos, a gente fez na conta da doutora Rebeca Dourado, por exemplo. Fez na conta da Marília, fez em algumas outras contas que estão tendo bastante resultado, tá bom? Então, basicamente, o que a gente fez? A gente criou uma estrutura no Atos, que no caso do Atos, especificamente, a gente já tinha um background, um grade de conteúdo imensa que estava sendo subutilizada, e a gente começou a distribuir essa grade de conteúdo que estava subutilizada. Por quê? Porque a gente já tinha uma base de conteúdo muito grande, que eram as entrevistas que a gente fazia, e a gente até então não tinha feito quase nenhum corte para o Instagram, estava tudo veiculado somente no YouTube. E a gente começou então a aumentar o número de cortes. E a gente passou então a fazer 3 publicações por dia. E aí com isso a gente já ganhou uma base de seguidores bem maior. Só que não parou por aí. Por quê? Porque depois a gente começou a aumentar a grade do canal, aumentar toda a estrutura. E com isso a gente precisou fazer mais postagens, chegando ao número de 5 publicações por dia. Então a gente faz quase que sempre 5 publicações por dia, onde essas publicações 3 são vídeos e 2 são conteúdos estáticos. Por quê? Porque se você postar um vídeo perto do outro, ele mata uma publicação da outra. Então isso atrapalha bastante quando é vídeo. Mas se você alternar vídeo e publicação estática, vídeo, publicação estática, não acontece. Por quê? Porque quando eu coloco um corte de Reels, ele tende a distribuir uma parte para minha audiência e outra parte para quem não é minha audiência, para quem não é meu seguidor. Mas quando eu coloco um post estático, ele tende a distribuir para a minha base de seguidores já. Ou seja, ele tende a distribuir para quem já me segue. E aí essa pessoa que me segue pode compartilhar ou não. Por isso que é importante você ter várias frentes. Por quê? Em uma você vai pescar novos clientes, seguidores, na outra você vai alimentar quem já lhe segue, quem já acompanha seu conteúdo para dar distribuindo conteúdo para eles também. Então a gente fez essa estratégia e muita gente falou, mas a conta vai perder performance e tal. Vai. No começo vai cair todos os números, vai despencar todos os números. Por quê? Porque é muita publicação sendo entregue, então acaba que muita gente deixa de seguir você porque não aguenta aquele volume de publicação, mas em contrapartida vai mudando a audiência e já vai chegando pessoas novas que estão dispostas a acompanhar esse volume de publicação. Pedro, mas eu não tenho um podcast ou uma coisa que me dê tanto volume de conteúdo assim. Eu sei que essa é a realidade da grande maioria das pessoas. Se você não tem isso, você vai ter que construir sua dinâmica de conteúdo, de fluxo de conteúdo infinito. Então, como que você vai fazer essa estrutura? Muita gente hoje está muito concentrada no Instagram e o Instagram não permite você ter essa estrutura de conteúdo mais denso e maior em um volume, em uma escala maior. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que você pare e escreva conteúdos mais densos ou, se preferir e quiser tornar mais rápido a dinâmica, que você grave vídeos no YouTube mais longos, num formato como esse que eu faço aqui, por exemplo, para vocês. Então que vocês gravem conteúdo num formato mais longo ali, em torno de entre 7 a 15, 20 minutos ali. No começo é difícil você sustentar um raciocínio por tanto tempo assim. Então você vai ter uma certa dificuldade em chegar em 10, 15, 20 minutos, principalmente se não for um tema que você domina tanto assim. Mas com o tempo isso vai se tornando cada vez mais fácil e você vai descobrindo uma forma de esticar aquele conteúdo, tá bom? Então uma pequena pausa aqui para eu tomar um cafezinho, enquanto vocês se inscrevem no canal, tá bom?
Então, no começo você vai ter essa dificuldade, mas com o tempo você vai arranjando maneiras, ferramentas de gravar cada vez conteúdos mais longos. Se você já é habituado com o formato de vídeo, especialmente esse do YouTube, você já sai na frente de muita gente. Se você não é tão habituado, você vai sofrer um pouco, mas isso passa. E se você não quiser começar por aqui, a melhor dica que eu lhe dou é escreva blogs, posts mais longos, e-mails, para estar disparando essas mensagens e formatando esse conteúdo mais longo. Feita essa base de conteúdo mais longo, qual o próximo passo então? O próximo passo é você transcrever esse vídeo, ou no caso você já tiver escrito, você vai só pegar o que está escrito e você vai criar novos conteúdos a partir desse material mais longo que você desenvolveu. Então, eu aqui estou dando essa aula aqui no YouTube sobre como eu fiz o Atos crescer exponencialmente, por exemplo, qual foi a metodologia que eu usei, que foi pegar toda a estrutura de conteúdo que eu tinha e transformar em mais conteúdo, e picotar aquele conteúdo várias vezes. Você vai fazer a mesma coisa, só que como o material é seu, como por exemplo, eu vou fazer exatamente isso com esse vídeo. Esse vídeo eu vou transcrever ele, e aí tem várias inteligências artificiais que podem fazer isso para você. A que eu recomendo é um ChatGPT, coloca lá no YouTube anexado, ele já transcreve automaticamente. Feito isso, você vai parar, vai ler e disso você vai tirar novos conteúdos, e aí você vai transformar em carrosséis, em vídeos curtos, em posts estáticos, enfim, em 1,5 milhão de coisas. E essas coisas vão para a sua rede social. Então vejam, o fluxo é: eu crio um vídeo longo, uma aula mais densa, uma aula mais profunda. Essa aula vai para o meu canal do YouTube, porque naturalmente ela já me traz uma autoridade maior. Depois eu pego essa aula, eu transcrevo em inteligência artificial, que não dá trabalho quase que nenhum. Desse material eu escrevo e desenvolvo posts menores, como carrosséis, posts estáticos, reels e outras realidades lá. E aí aqui eu já tenho o meu fluxo de conteúdo que já vai se alimentando, e aí eu crio esse hábito. Eu gravo conteúdo longo, transformo em conteúdo curto, gravo conteúdo longo, transformo em conteúdo curto. É óbvio que num podcast é muito mais fácil, porque semanalmente a gente já tem quase que 4, 5 horas de conteúdo para estar disponibilizando lá no Instagram. Hoje a gente tem dificuldade, na verdade, de aumentar esse volume ainda mais, porque a gente não consegue distribuir todos os conteúdos que a gente gostaria. Para isso, no ano de 2025, nós vamos estar aumentando a nossa estrutura de distribuição de conteúdo. Hoje a gente está no TikTok, no Instagram e no YouTube. Ano que vem, a gente vai para as plataformas de áudios novamente, que a gente deu uma parada, e vamos para e-mails e vamos para outras realidades para que a gente possa fazer essa distribuição massiva de conteúdo. Mas em todas elas você vai precisar de muito volume. Por quê? Por que o volume é tão importante? Imagina o seguinte: o Instagram, as redes sociais no geral, elas estão interessadas em distribuir o conteúdo. Então elas querem ao máximo entregar aquele conteúdo. Quando ela percebe que você está disposto e disponível a fazer esse trabalho por ela, que você quer muito entregar muito conteúdo, você então vai para a cabeça do algoritmo lá, ele vai estar muito afim de distribuir o seu conteúdo. Então você vai começar a rodar muito a sua conta no Instagram. Só que é o seguinte: quando você faz esse movimento, você tem que suportar o período de escassez que vai acontecer. E outra, se você está começando agora do zero, muito provavelmente o seu conteúdo ele não é o melhor conteúdo do mundo. Ou seja, você precisa de um tempo de lapidação, de maturação, para que o seu conteúdo se torne cada vez melhor. Porque à medida que você vai gravando vídeos como esse, você vai desenvolvendo a sua maneira de falar, os seus pensamentos vão ficando cada vez mais articulados, e você então vai criando uma, vamos dizer assim, familiaridade com toda essa forma de comunicação. Que, por exemplo, eu estou gravando aqui hoje sozinho no meu estúdio, não tem mais ninguém aqui, e dá a impressão que eu estou falando com ninguém. Mas isso já é normal para mim. Para você, no começo, pode ser um pouco estranho. Então entenda que quanto mais conteúdo você fizer, em um volume maior você fizer, mais rápido vai ser esse processo de familiarização com todo esse universo aqui. Então, quando você estiver mais familiarizado, o seu conteúdo naturalmente vai melhorando ainda mais. E ele melhorando ainda mais, cresce a probabilidade de você acertar a veia daquele vídeo viral, daquele vídeo que vai de fato mudar o jogo aqui na internet para você, tá bom? Então, tenha paciência, suporte o processo e foque em volume, porque você vai ficando bom vai ficando cada vez melhor e numa velocidade cada vez mais rápida. Uma outra dica que eu dou é sim, utilizem o botão impulsionar do Instagram.
Por quê? Porque ele traz uma base sólida de seguidores ali. Eu não uso no meu podcast e eu não uso em muitos projetos que eu faço por uma outra questão. Mas se você está começando agora, vale muito a pena usar esse botão no impulsionar, onde você vai prospectar seguidores. Então, faz esses seguidores. Mas só faça isso se você tiver uma oferta ativa para esses seguidores. Não gaste seu dinheiro para não ofertar nada. Então, se você tem uma mentoria, tem um curso, tem qualquer produto que seja online, faça e use este botão impulsionar para que você ganhe uma base de seguidores e esses seguidores eventualmente irão comprar de você, com certeza, tá bom? Então, a estratégia basicamente se pauta em volume. Então, minha dica é, tente postar pelo menos uma vez por dia, se você está começando agora. Se você já tem o hábito, tente postar 2 a 3 vezes por dia, das mais diversas formas. E eu vou gravar um outro vídeo falando como eu decido o que eu posto e o que eu não posto nas redes sociais, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se foi útil para ti, curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal, que ajuda demais no nosso trabalho. Até a próxima!